Vamos lá agora. Vamos falar de higiene bucal, na prevenção da pneumonia, e também falar na higiene bucal em tempo de Covid-19. Inicialmente, vou trazer algumas informações no que se refere ao uso de ventilação mecânica, porque isso foi importante, né, nesse processo de coronavírus. Então, depois que aconteceu, né, o que a gente teve aí o SARS-CoV-2, a maioria dos pacientes foi internada em UTI porque tiveram insuficiência respiratória hipoxêmica aguda e precisavam de ventilação mecânica. E na maioria das vezes, a ventilação mecânica, ela foi predominante. Na minoria das vezes, foi ventilação não invasiva. E no Brasil, a ventilação mecânica, os nossos dados foram superiores aos Estados Unidos e à China. Esse outro artigo, publicado em 2020, da PLOS ONE, é lógico que agora a gente já tem uma outra realidade, mas na época, né, demonstrou-se que a morte por Covid-19, ela foi associada a vários fatores, dentre eles fatores demográficos, socioeconômicos e também comorbidades. O que foi preditivo de mortalidade? A localização geográfica. Existia um risco maior de morrer quem estava na região Nordeste e depois na região Norte. Outra coisa também que aumentou o risco de morte, ter doença renal crônica, hepática, imunossuprimido, né, obesidade e doença neurológica, cardiovascular, hematológica e diabetes. É o que era mais comum. Fora, depois veio pneumopatia crônica, imunossupressão, sintomas respiratórios, entre outras coisas mais. Uma das coisas também que aumentou a chance de mortalidade foi estar internado em hospital público ou ser analfabeto. Outros fatores também que influenciaram ao uso de ventilação mecânica invasiva ou não invasiva, nesse país aqui, na Itália, a ventilação não invasiva, ela foi aplicada na maioria dos pacientes antes da intubação traqueal. E o paciente, só era intubado após alguns dias de internação hospitalar. A traqueostomia, ela foi frequente também naqueles pacientes que ficavam internados mais do que 9 dias, e eles tiveram várias complicações pulmonares, dentre elas a PAV, que é a pneumonia associada à ventilação mecânica. Por que eu falei tudo isso? Porque eu quis mostrar que a ventilação mecânica, ela é um dos fatores que aumenta o risco de complicações. Dentre elas, né, as complicações infecciosas. Eu tenho complicações que são pulmonares complicações não infecciosas e infecciosas. As infecciosas são muito graves. E isso acontece por quê? Né? Porque o paciente, quando ele está entubado, ele tem a diminuição da defesa natural das vias aéreas até os pulmões. E a PAV, ela aumenta a mortalidade, ela aumenta o tempo de internação, aumenta o custo, né? Traz vários eventos adversos e também aumenta aí o impacto social. Para isso, né, o que os estudos têm feito, as pessoas têm feito? Eles têm estudado, né, várias estratégias que podem prevenir a PAV. Uma delas são os bundles, né? Os bundles, eles podem substituir medidas isoladas de prevenção. Então, não adianta falar assim, olha, a higiene bucal sozinha previne a PAV. Isso não existe. Então, são várias ações que você realiza que previne a PAV. Os bundles, né, de PAV, eles são importantes, né, e eles são usados para pacientes em terapia intensiva. Existem diferenças por instituição, tem instituição que usa um tipo de estratégia, um bundle, diferente de outra instituição. O objetivo é reduzir a PAV e reduzir o tempo de internação. Aqui temos alguns bundles. Esse bundle aqui foi o primeiro bundle publicado, né, em 2010. E esse bundle fala da profilaxia de úlcera gástrica, porque se o paciente tiver úlcera gástrica, ele vai sangrar e ele vai broncoaspirar. Trombose venosa profunda também tem profilaxia de trombose venosa profunda, porque o paciente com trombose ele não se
mobiliza no leito, que aumenta o risco de PAV. Interrupção da sedação reduz pneumonia, porque quanto mais tempo sedado, mais tempo de ventilação mecânica. A elevação da cabeceira maior que 30 graus a 45 graus também é importante, porque previne a broncoaspiração, e o uso da clorexidina, né, higiene oral com clorexidina. Esse aqui são bandos, é o bando brasileiro, e nesse bando brasileiro, o que a gente tem aqui? Cabeceira elevada, a maioria dos bandos tem isso, redução da sedação e teste de respiração espontânea, né? Então, todo dia esperar esse paciente para ser estubado. O uso de tubos com aspiração subglótica, que seria um tubo diferente desse nosso aqui. O tubo com aspiração subglótica, ele teria uma via a mais, porque aqui ó, ele só tem uma via do balonete. Esse aí, ele teria uma via a mais para você conseguir aspirar as secreções acima do balonete. Higiene bucal com clorexidina. Uso criterioso de bloqueadores neuromusculares, porque o uso de bloqueadores neuromusculares aumenta o tempo de ventilação mecânica. Dar preferência pela ventilação mecânica não invasiva, com certeza. Cuidados com o circuito do ventilador. Indicação de cuidados com o sistema de aspiração fechado, tomar cuidado, lavar o sistema. Evitar a extubação não programada, você arrancar o tubo e ser reintubado, aumenta o risco de PAV. Monitoramento da pressão do cuff, que eu falei para vocês anteriormente. E sonda interal, que pode ser na posição gástrica ou pós-pilórica, não há diferença. Aqui são os micro-organismos mais comuns que nós temos envolvidos na PAV nos pacientes com COVID, que o pessoal pensava que COVID, sistema de aspiração fechado, ninguém mexe, que não ia ter PAV. E os estudos têm mostrado que vão ter PAV do mesmo jeito, bactérias gram-negativas e gram-positivas do mesmo jeito, então não significa dizer que sistema de aspiração fechado consegue reduzir a PAV. Em questão de tempo de internação em PAV, né, esse estudo aqui, ele foi feito em 2020, a gente já tinha casos de Covid-19, e o que eles mostraram nesse estudo? Né, que quanto mais tempo de internação, maior chance de PAV e maior chance de morte. E a prevenção da PAV, artigo publicado em 2020, paciente com Covid, que tanto faz fazer intubação oral ou nasal, mas é importante manter a cabeceira elevada, sistema de sucção deve ser fechado, evite aspiração traqueal desnecessária, usar circuito de ventilação para cada paciente e trocar o filtro de umidificador, né, que é o HME, a cada 5 a 7 dias ou quando estiver sujo. E a pressão do cuff também, né? Entre a 20 e 30 centímetros de água. A higiene bucal na prevenção da PAV, nos pacientes com Covid-19, o que eles falam? Que a higiene bucal, quando ela é feita de maneira correta, ela é um fator que tem benefícios. Aqui eu trouxe uma nuvem de palavras que eu usei, não pensando só em Covid, mas pensando em PAV, educação, intervenções educativas, o que mais aparecia. Vocês podem ver que aparece aí mobilização precoce, higiene bucal, redução da sedação, né? Cabeceira elevada, dessa vez fala menos nos artigos. Tubo de aspiração subglótica, que poderia ser ideal também. Ok. Esse paciente meu que está em ventilação mecânica. Esse paciente que é dependente. O que é importante eu me preocupar? Eu tenho que preocupar porque esse paciente na terapia intensiva, ele tem déficit no autocuidado e ele precisa de uma equipe que cuide dele para ele realizar suas atividades diárias. E muitas vezes a higiene bucal, ela é assim, ela é precária nesses pacientes. E esse cuidado é muitas vezes negligenciado após a intubação e negligenciado pela equipe de enfermagem, pelo enfermeiro. Vale destacar que a higiene bucal ela é fundamental à prevenção da PAV. E não só na prevenção da PAV, mas na prevenção de doenças periodontais
e também redução do biofilme. Após alguns dias de intubação, a placa dentária ela é colonizada. Olha essa escova de dentes, olha a condição dessa escova de dente, é uma escova totalmente contaminada. E muitas vezes essa escova é a que a gente recebe lá do familiar e a gente coloca na boca do paciente. Existe uma associação entre as bactérias da boca e os pulmões. E nós podemos prevenir a PAV de forma precoce ou tardia. A PAV precoce é até o 5º dia de intubação. A PAV tardia após o quinto dia. E quais são os principais acessórios usados na higiene bucal? Só tirar aqui, porque às vezes eu perco a visão da turma, se ela está aqui, está aqui. Então, questão de acessórios, né, que são usados na higiene bucal. Na maioria das vezes, os estudos têm mostrado que a equipe tem usado isso aqui, ó, que são as bonequinhas, que são as espátulas com gás. Por que não pode usar, professora? Porque isso aqui é contaminado muitas vezes. Se eu não tenho outra coisa no meu serviço, eu não tenho escova para dar para os pacientes, então você faz as bonequinhas, mas você manda esterilizar. Não deixa a equipe de enfermagem só montar essas bonequinhas com aquele esparadrapo que está estragado. Além do esparadrapo que está com defeito, né? Desculpa, que está contaminado, às vezes usa uma gaze também contaminada, então, por isso que não é o ideal. O ideal é que você use escova de dente, limpadores de língua, tá? E a clorexidina. Isso é só um pouquinho, gente, que o negócio aqui deu problema. Tudo que eu estou falando está baseado em artigos, tá? E vamos lá, então, falar das dificuldades. O que a enfermagem fala que dificulta a realização da higiene bucal? Primeiro, a equipe de enfermagem, ela subestima o cuidado da higiene bucal, mas superestima a higiene corporal. Nunca deixa de dar banho no paciente, mas fazer limpeza da boca, né? Nunca, né? Esses outros artigos, eles trazem também outras coisas que os enfermeiros descrevem, né, nos estudos. Profissionais de saúde não reconhecem a estreita associação entre higiene bucal e prevenção de doenças sistêmicas. Então, não tem conhecimento. Desconhecimento da equipe de enfermagem em relação aos materiais e recursos. Não sabe o que usa. Muitas vezes, os enfermeiros relatam ambiguidade de papel, ou seja, ele não sabe o que ele faz, se ele mexe com papel ou se ele cuida do paciente. Muitas vezes, recursos inadequados relatados relatam desconforto do paciente, medo de eventos adversos. Os cuidados bucais, muitas das vezes, não são baseados em evidências. E enfermeiros menos experientes têm maior adesão do que aqueles enfermeiros com mais experiência. Então, como que eu vou realizar a higiene bucal? De que forma? O que eu vou usar? É obrigatória a utilização do cafômetro, uma escova de cabeça pequena. Aqui eu tenho aqui um aspirador de boca. Usar com cautela os limpadores de língua. Isso aqui é um afastador de lábios, que eu vou mostrar agora para vocês. Isso aqui é um abridor de boca. E esse aqui é clorexidina. Então, existe aí uma recomendação, né, brasileira para se manter a pressão do cuff entre 20 a 30 centímetros de água, ou até 25 a 30 centímetros de água. Verificar essa pressão do bronquiolite pelo menos no mínimo 4 vezes ao dia e antes de realizar a higiene bucal. Água de torneira, pode usar? Não. Para quê? Não pode usar? Não, não pode. Não se deve usar água de torneira para fazer higiene bucal de paciente crítico. A água contaminada. Não pode nem usar e também não pode enxaguar. O que eu vou usar, então? Ou você descarta as escovas de dente a cada uso, ou você lava com água filtrada. E questão de armazenamento. Pode armazenar? Olha, existe esse consenso aqui que fala que você pode armazenar em recipiente individual, limpo, separado de outros produtos de higiene pessoal, como vou mostrar para vocês depois lá do HC. Existe uma recomendação brasileira que deve-se descartar as escovas, só que a gente não tem escova para descartar. Isso é mais serviços particulares.
como Einstein, por exemplo, porque o resto do serviço eu não sei se consegue descartar. Então, no nosso serviço, a gente lava a escova e a gente coloca numa caixinha estéril, que eu vou mostrar para vocês. Aqui eu trouxe o protocolo mais atual de higiene bucal, publicado em 2019, mas nós já estamos fazendo uma nova atualização. Então, nesse protocolo, nós colocamos a higiene bucal em 6 passos. Como é que faz? Você começa a higiene bucal de fora. Então, primeiro você vai remover as sujidades da região peribucal, essa parte externa dos lábios, usando gás estéril, com água destilada estéril. Terminou, a boca está muito seca, passa um óleo de coco. Pronto, terminei. Agora eu vou fazer uma antisepsia primeiro nessa região. Para depois eu entrar para a boca, para dentro da boca. Aí eu lubrifico de novo. Aí sim eu vou fazer isso dentro da boca. Então sempre é do superior para inferior, de fora, de dentro para fora, tá? Então como é que a gente vai fazer aqui? Primeiro a gente vai remover a sujidade com água destilada estéril ou filtrada, tendo o maior cuidado, né, de tirar a sujeira de todas as estruturas da boca, inclusive o tubo orotraqueal. Se for necessário, você usa um óleo comestível para poder soltar o biofilme, só que lembra que não pode ser Dersane. O óleo comestível aqui é o óleo de coco. Já existem estudos mostrando que, associando Dersane com pneumonia lipóica. Depois que você faz toda essa limpeza, você vai fazer a antisepsia. Você não pode jogar clorexidina, você vai passar sempre de trás para frente, de cima para baixo. E por último, você vai lubrificar os tecidos com óleo de coco, ou você não vai lubrificar. Não pode ser Dersane. E aí os pacientes com Covid, o que resolveram? Resolveram que a quantidade de vírus que você tem na boca é excessiva. Então, diante disso, quando você vai fazer uma higiene bucal do paciente com Covid, você primeiro vai eliminar essa quantidade de vírus excessiva que está na boca do paciente. Usando o quê? Usando peróxido de hidrogênio ou povidina 0,2%. Aí você passa, espera 1 minuto, aí você vai começar a higiene bucal, tá? Pode usar clorexidina? Olha, estudos recentes mostraram que a clorexidina, na redução do vírus na cavidade bucal, ele é menos eficaz que o povidina. E como é que eu faço, então, no paciente com Covid? O que a Anvisa falou, colocou como importante? Todo paciente que é confirmado ou suspeito de Covid, você deve, antes do procedimento, aplicar gás ou suave bucal embebidos em 15 ml de peróxido de hidrogênio a 1% ou povidina 0,2% por 1 minuto, 2 vezes ao dia. Depois você vem passar água filtrada e depois você passa clorexidina. Lembra que você não pode pôr pasta dental com clorexidina, porque uma inativa a outra. Você vai sempre usar clorexidina de 12 em 12 horas para prevenir a PAF. Nos pacientes que estão em ventilação espontânea, você vai ensinar eles a bochechar povidine por 1 minuto ou 15 ml de peróxido de hidrogênio. Depois você faz a escovação com água e com clorexidina, não usar pasta. Outra coisa importante que eu mostrei, né, com a dona Zilda lá, é você ter cuidados com essa fixação, que não pode ser como essa aqui. Uma fixação ou que seja bonita igual essa aqui, né, que seja industrializada, ou aquela que a dona Zilda mostrou. Mas é necessário que nós, enfermeiros, nos preocupemos com cuidados com o tubo durante o banho no leito, mudança de decúbito, transporte do paciente, porque tem risco de o paciente se autoextubar, ok? Aqui eu vou mostrar para vocês o meu departamento de enfermagem da AMIB, que eu faço parte, cuja presidente é a doutora Renata Pietro, a vice-presidente, doutor Cleiton, todo mundo aqui é doutor aqui nesse departamento, tá? Então, nós somos um departamento de enfermagem da Associação de Medicina Intensiva Brasileira. Eu quero mostrar para vocês um negócio, mostrar para vocês a caixinha lá da UTI,
Para poderem ver que a gente usa. Aqui, ó. Aqui eu trouxe o fixador da Dona Zilda. Pra vocês poderem ver como que ele fica. Né? Isso aqui a gente usa também, que é um mordedor. É o paciente não morder nossa mão, nosso dedo. Esse aqui é o nosso sugador que nós usamos. É sugador de dentista. Ele não lesiona, ele não faz tantas lesões como outro tipo de sonda, por exemplo. Essa sonda aqui, ó, que é usada para aspiração, ela tem uns buraquinhos na lateral, né? Pode lesionar. Esse aqui, ó, ele só tem uma saída aqui, então não lesiona. Então, essa aqui é a caixinha de inox que nós usamos. Escovou os dentes do paciente lá, enxagou na água filtrada, põe na caixinha e fecha. A caixinha é furada para evitar que a escova ela aumente a proliferação de micro-organismos. Outra coisa que nós temos também lá é isso aqui, ó, que é o abridor de boca, que é esse aqui. Entendeu? Aquela aqui. Tá aqui tudo lá dentro, sabe? Peraí, tá aqui tudo. Tudo. Então, essas coisas aqui, elas facilitam a higiene bucal, né? Fica mais fácil para você realizar a higiene. E a gente faz essa higiene bucal lá no meu serviço, quem faz é o enfermeiro. Foi um ganho para nós, né? Que nós conseguimos fazer com que os enfermeiros realizassem isso. Não é o técnico de enfermagem. E outra coisa também, se o paciente estiver usando sonda, ele vai usar água e clorexidina. A pasta dental é para o cara que realmente está ótimo. Dieta por via oral, consciente orientado, fora isso, ele vai usar clorexidina enquanto ele estiver internado na terapia intensiva. Foi traqueostomizado, mantém a higiene oral do mesmo jeitinho. E a escova de dente sempre uma escova de cabeça pequena, uma escova infantil. Que é essa escova que é colocada nessa caixinha aqui. E a gente troca essa caixinha todo dia. Todo dia a gente faz a troca da caixa. E é estéril. E troca também latex, troca vácuo. Então, todas essas coisas para tentar prevenir o máximo de PAV. Alguém quer fazer alguma pergunta? Peraí, deixa eu só parar de gravar aqui.